De volta com o Collectivation. Não quero mais ir embora. Muito amor. Se apegou, né? Quando voltar o Patrick vai ser um saco, vai ser muito chato. Não, não é pra beijar na boca também. Olha só, agora a gente vai conversar com eles que estão na estrada aí faz tempo e que eu curto pra caramba. Você curte pra caramba? Pra caramba. Então eu já entrevistei eles, inclusive. Então vai entrevistar de novo. De novo. Detonautas! Sejam bem-vindos, Olá, galera. senhorita. Tudo bem? Tudo bem? E aí? Como é que vai? Olá. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom e vocês? Sejam bem-vindos. Vamos lá pro sofá. E aí? Oi de novo. Posiciona eles aí, Mayara. Dá uma assistência vocês pros caras. Uou! Tá tudo bem? Vocês estão felizes? A gente está feliz, uma fase boa. Depois de 6 anos, vocês estão lançando aí um novo disco. Isso, depois de 6 anos a gente ficou, na verdade assim, esse hiato não foi necessariamente um hiato de falta de produção. A gente, ao longo dos 6 anos, continuou produzindo, gravando e soltando pela internet. Tanto é que é um disco duplo, né? Sim. Ou seja... Vocês esperaram tanto e já soltaram uma bomba, né? Tipo, toma pra vocês. Agora vocês vão ficar 6 anos ouvindo isso aí. O material ficou de fora ainda, na verdade. Tem bastante Mentira. coisa de fora. Sim, a gente acaba, através do Fabinho, nosso batera, o Mobília lá, um estúdio à vontade. Eu então, fui no assim, estúdio de vocês, Você né? conhece, É verdade, então você viu é como é que a gente fica lá Eu lembro igual, que naquela época vocês igual estavam criança, né? nesse processo aí É. de separar o que vocês iam usar. Não, e é difícil assim, na verdade, nesse período a gente lançou um acústico, depois a gente lançou ao vivo no Rock in Rio. E, enfim, aí a gente precisava de um disco físico mesmo, assim, porque embora a gente estivesse lançando pelas plataformas digitais, os fãs cobram, né, o disco físico. E para a história da banda também é legal. Então, assim, enquanto de certa forma o mercado está indo para um caminho de EPs e singles e tudo, aí na contramão a gente vem com um disco de 18 faixas e aí um disco duplo. Mas ele é duplo porque são 2 universos diferentes, assim, não necessariamente porque a gente queria ter uma coisa na contramão. E aí tem músicas que são mais pesadas, tem músicas que são mais pop, mais leves, tem balada. Então a gente optou por colocar um universo mais pop rock de um lado e um universo mais denso, mais pesado do outro lado. E como está sendo a repercussão da galera? Eles estão curtiram a ideia? É legal, não, a gente tem uma comunicação muito estreita, né, com os fãs pela internet. Então, nossa missão agora é disseminar o disco, disseminar esse conteúdo, que é difícil, né, hoje em dia, porque todo mundo consome realmente pelo arquivo digital, mas a gente ainda acha que talvez consiga ir. A gente está fazendo uma campanha, né, que é difícil, né, mas de repente conseguir um disco de ouro, porque é difícil, hoje em dia é muito difícil você conseguir uma vendagem alta. E isso tá repercutindo? Você tem sentido que, assim, meio que porque eles curtem muito a banda, eles preferem comprar o CD para que... Para ter aquilo em mãos mesmo. É, na verdade, eles, assim, os fãs eles trabalham de formas bem diferentes. Eles entendem que é um trabalho que demanda custos, mas a gente não tem muito essa filosofia. Eu não gosto nem de usar a palavra consumir, né? Eu prefiro usar adquirir, que eu acho que fica menos ostensivo no sentido de consumo. Pra gente é importante que a música chegue nas pessoas, né? Então é indiferente, assim, se é pela internet, se é pelo disco, se é disco pirata, se é... Enfim, a gente nem trabalha com essa hipótese de pirataria porque o importante pra gente realmente é que chegue até as pessoas a música. Vocês fizeram uma escolha diferente, né, nesse disco, de fazer vários clipes e ir lançando. É uma maneira legal da pessoa querer tá sempre em contato com a banda e também conhecendo melhor o trabalho de vocês. E a gente vai dar uma olhadinha no último clipe que vocês produziram, né? Vamos nessa. Se cair, seja capaz de levantar e seguir o seu caminho. Veja o dia que nasceu pra ser o seu dia e acredite no seu coração. Algumas pessoas não merecem seu amor, de algumas pessoas é melhor se afastar. Calma, meu amor, se o mundo estiver despencando ao seu redor, sinta sua dor, enfrente o sofrimento e ofereça o seu melhor. Mas se cair, seja capaz de levantar e seguir o seu caminho.
Veja o dia que nasceu pra ser o seu dia e acredite no seu coração. Eu olho nos seus olhos, te coloco no meu colo e leio um livro até você dormir. O mundo é cruel, mas ainda temos chances de voar além do céu. E ainda há quem faça sem esperar nada em troca. O mundo é cruel, mas ainda temos chances de voar além do céu. E ainda há quem faça sem esperar. Se cair, seja capaz de levantar e seguir o seu caminho. Veja o dia que nasceu pra ser o seu dia e acredite no seu coração. Acredite no seu coração. Oh, acredite no seu coração. Acredite no seu coração. E acredite no seu coração. Yeah! Muito legal, olha só. Tem até uma bailarina ali no meio. Era eu. Essa música faz parte do lado balada ou do lado mais hardcore? Não, essa música a gente posicionou ela do outro lado, do disco mais pesado, embora ela não seja tão pesada, mas para poder movimentar também o outro lado, né? Para que as pessoas tivessem também o interesse pelo lado mais obscuro, mais lado B, assim. Qual dos dois discos tá meio que estourando mais, assim? Não, eu acho que, assim, existe um trabalho mais fácil em termos de massificação através da TV e de rádio, quando você entrega um material mais acessível, assim, mais pop, mais rock. Porque músicas muito pesadas no Brasil, por incrível que pareça, a gente tem uma certa resistência. Aí você entrega o disco e o cara fala, pô, tem que baixar a guitarra, tem que aumentar isso, aumentar aquilo. Então a gente tem esse universo mais acessível. Tem que Por outro ter uma lado, os adaptação, fãs- é isso? Quando vocês entregam um CD e tal, tem que meio que equalizar com o que eles acham que o público quer consumir? Eu acho Existe que eles, na verdade, cada rádio tem um segmento e eles têm uma característica com a qual eles trabalham e eventualmente você colocar uma música muito pesada, você não consegue muito espaço. Assim, a gente recentemente conseguiu até uma conquista importante que foi a gente fez uma música que tem quase 6 minutos, que é o Quem é Você, que é uma música que fala sobre política, que fala sobre sociedade, é uma crônica, uma música bem grande e conseguimos infiltrar, mas aí foi uma roupagem mais dançante, ela é meio hip hop, meio dançante e tal, então a gente conseguiu se infiltrar meio que nas rádios rock, mas também nas rádios populares, e isso foi uma vitória pra gente, na verdade, porque enquanto tá uma coisa tão massificada em termos de músicas com letras pequenas, com assuntos rasos, assim. Ou só com o refrão o tempo todo, né? Aí você vem com uma crítica, uma crônica, né? Então, a gente ficou muito feliz, assim, de ter conseguido furar um bloqueio, né? Porque existe uma certa restrição para esse tipo de assunto. Quantos clipes vocês pensam em fazer no total? A gente estava falando sobre isso, né? Esse disco, por ser tão diverso, a gente imagina vários conteúdos ainda com imagem e tal. E hoje, com essa velocidade também de disseminação de conteúdo, quanto mais a gente criando, mais a galera vai acompanhando. Você vai colocando um ritmo, né, através das redes sociais e tal. Vocês que criam conteúdo A gente do tem clipe? o Thiago, viaja conosco, ele já está, né, como se fosse um membro da equipe da gente. Então, onde a gente está, ele está filmando, está captando, depois ele volta, a gente volta para o Rio, ele edita, vai soltando isso tudo. Enfim. Ah, mas isso que é hoje- legal, né? Interagir com o fã. E ele, Você vai, produz e eles Seja vão Forte pra Lutar foi um clipe acompanhando a dirigido banda, por né? ele, então quer dizer, tá todo mundo fazendo. Você acha possível a ideia de sair até 2 clipes para uma música só? Sim. Tipo uma versão... Existe a música Combate,
Ela foi feita por um lutador amigo nosso que a gente patrocinava ele, um lutador de MMA, e eu fiz essa música para quando ele entrasse no ringue, de alguma maneira tivesse uma motivação ali com aquela música. E ela tem um clipe que é de MMA, mas os fãs fizeram um clipe relacionado com a questão da política, assim. Então tem 2 clipes, assim. Os fãs fizeram? Os fãs fizeram. Que E é legal. bem legal, assim, a versão dos fãs também é muito E entra legal. como clipe oficial isso, sim, de vocês também? Não entra na nossa página oficial, mas a gente utiliza bastante. Tanto o oficial quanto o oficial dos fãs, assim, que é bem legal. Então vocês interagem bastante com a galera que curte vocês. Muito. A gente, obviamente, o Detonautas é uma banda que sobrevive da internet. A gente é a primeira banda formada pela internet, onde os integrantes não se conheciam. Hoje é comum, você tem a rede social, Facebook, Twitter e tal. Então as pessoas namoram, casam e se encontram e tal. Veem fotos, sabem quem é o outro. Naquela época a gente não tinha isso. Naquela época era um chat e seja o que Deus quiser, você podia encontrar qualquer coisa. Onde a gente tentou algumas formações e tudo, mas efetivamente assim, o Detonautas é a primeira banda do mundo, eu acho até, que conseguiu se formar na internet, num período ainda que a internet ainda estava engatinhando no Brasil, mas conseguiu um sucesso comercial também. Eu já tinha passado por N bandas e tal, aí de repente um amigo em comum falou, pô, tem a galera montando uma banda, eu achei loucura, né, de internet, falei, pô, vamos lá. Aí encontrei esses caras 6 meses depois e Como é que foi o primeiro encontro? foi diferente, você? né? Foi uma porradaria Foi danada. diferente, assim, porque, pô, as bandas que eu tocava ensaiavam pra caramba, era mais organizado e tal, era uma zona completa, mas assim, uma energia super criativa ao mesmo tempo. O lance do Detonautas pra mim, desde o início, foi que a gente sempre colocou o bloco na rua. Nunca teve essa de, ensaia pra caramba, lapida, e apesar da gente sempre ter ensaiado legal. Entendeu? Com 6 meses de banda, a gente conseguiu colocar uma música numa rádio do Rio, na Rádio Cidade, na época. Assim, já usando a internet, mandando e-mail pra rádio, até, tipo, encher o saco da diretora. Ela fala, não, traz aqui que eu quero ouvir e tal. E aí entrou uma música na rádio, na programação, e foi, assim, já começamos, de certa forma... Assim, existe uma coisa meio megalomaníaca, assim, né? Vamos conseguir colocar na rádio e tal, e talvez por não encarar a coisa da maneira assim, é impossível, não vamos conseguir e tal. A gente foi na cara dura e na cara dura a gente conseguiu botar a música na rádio. Depois o Spy vs Spy, que é uma banda de rock australiana, estava no Brasil e a gente foi lá onde os caras estavam dando uma entrevista pra TV e, pô, a gente pode abrir teu show e tal. Mas, cara, pode abrir o show. A gente abriu o show dos caras. São famosos caras de pau. Isso é uma total. coisa interessante. Vocês acham que hoje em dia, com a facilidade da internet, das redes sociais, as bandas que estão surgindo estão meio preguiçosas? Tipo assim, esse é meu conteúdo, ouve aí, gosto ou não, mas ouve aí e não corre atrás, assim, não faz o corre. É diferente, é outra geração, na verdade, né? A gente é de uma geração ainda que a rádio, que as gravadoras ainda, de certa forma, ditavam um pouco o que funcionava no mercado. Hoje em dia, a internet, ela é uma ferramenta a mais, na verdade. Ela não anula nem a TV, nem a rádio. Vocês acompanham essas bandas novas que Pouco, surgem na né? internet? Algumas bandas, sim. Algumas bandas, sim. Que Tem devem uma banda... procurar vocês, porque vocês são um pouco referência, né? De banda com... A gente galera tem deve aquele pé chegar, naquela galera dos anos 90, né? E tem o pé também nessa geração, né? Assim, esse contato, a gente faz essa ponte ali, eu acho. Então, assim, tem muita gente que manda link pra gente ouvir. A gente aí, ouve na medida do possível também. Se vocês gostam, vocês divulgam? Divulga. Sim. Tem uma banda a Cone Crew, diretoria, que foi uma banda que eu descobri eles, assim, bem antes deles se tornarem uma banda relativamente conhecida já, bem conhecida. Eu era jurado de um concurso de bandas e tal. Eles se apresentaram, não ganharam, mas eu saquei que tinha uma energia diferente ali, né? E assim, aí eu chamei os caras para abrir os shows do Detonautas, assim, eles foram abrindo a turnê que a gente fez lá no Rio, pelas lonas culturais. E aí, num dado momento, assim, de repente, Cone Crew se alastrou pela internet de uma maneira Absurdo. absurda. A gente até convidou eles para participar do disco. Tem uma faixa que chama Eles participam, né? Sua Alma Vai Vagar Por Aí, que eles fizeram um rap ali no meio. E é uma banda que acho que é um exemplo ótimo, assim, para você dar de artista que conseguiu se disseminar pela internet. Não fazem nem muita questão, assim, de estar na TV, nem na rádio, não toca na rádio, até pelo conteúdo. Mas eles são Mas é reconhecidos enorme, internacionalmente, assim. né? É enorme. Próximo bloco vocês falam de mais alguém que vocês curtem. Vamos Beleza? E vocês indicam pra galera, a gente já volta com mais Detonautas no podcast. Bom, as pessoas acham que opinião é fofoca, é inveja, é um monte de coisa.
E, na verdade, é só uma opinião, assim. O João Gordo, por exemplo, uma vez a gente foi no programa dele, tipo, a gente tava tocando, ele tava com a mão no ouvido, assim. Coletivo de volta com o Detonautas aqui no nosso sofá. E vamos continuar o assunto do primeiro bloco aqui da nossa conversa. Quais outras bandas vocês indicam que estão surgindo aí agora? Eu não diria que surgiram agora, já existem artistas que estão já há muitos anos aí tentando. Tem o Stella Bella, que é uma banda... descobrir 100%. Eu acho que o Stella Bella é uma banda bem bacana. Lá no Rio tem uma galera fazendo um som legal. O Gametas, por exemplo, que é uma banda de um amigo nosso. É rock? É rock. Rock. Tem uma banda de Curitiba muito boa chamada Anacrônica, que eu conheci muito por acaso, assim, eu tava fazendo uma viagem de divulgação e aí o cara botou no CD no carro, eu escutei, achei bem legal. Esses programas novos de música que estão aí dando oportunidade para os artistas, eu acho que é um bom veículo, assim, para a gente poder conhecer outras bandas que também são importantes e eu acho que tem muita coisa rolando por aí, eu acho que é só uma questão de pesquisar mesmo. Tem muito artista bom que não tem espaço, né? É difícil também o cara conseguir viver de música no Brasil, ainda mais de rock, que é um estilo que, enfim, tem pouco espaço mesmo. Falando em rock, né? O que vocês acham do cenário brasileiro hoje? Atualmente. Eu acho que a gente vai vindo agora de uma reformulação, né? A gente passou por um período onde o rock foi muito infantilizado, eu diria. Né? E aí, eu acho que perdeu um pouco da característica, assim, de contestação, de... O entretenimento é importante para o rock, mas eu acho que o rock tem uma coisa de rebeldia, de contestação, que também não pode se perder. Né? E eu acho que a gente passou por uma fase aí, uns 10 anos. E quando você disse que ficou muito infantil, o que você quer dizer exatamente? Nas letras, na falta de atitude? Eu acho que de modo geral, assim, nas letras, eu acho que a gente fez até uma brincadeira, assim, na verdade, tipo, ficou um rock Disney, assim, né? Tipo, uma coisa mais pra criançada mesmo. Nada contra, assim, cada um com seu... mas eu acho que quando você pega esse tipo de estilo e coloca ele como sendo o representante, né, entre aspas, de uma geração, e aí, não sei, assim, eu torço para que a gente... Eu fui muito crítico durante esse período, fui muito crítico e muito chato, na verdade. E fiz até alguns desafetos nesse meio do caminho, porque as pessoas não entenderam que eu estava falando de ideias e não de pessoas. Desafetos, né? de, tipo, você falar de alguma banda e essa banda ficar contra você? Ficar com raivinha. Mas, enfim, faz parte, assim. Agora, é diferente, né? Você falar de uma coisa que você estava falando... O cara chega e fala pra mim, pô, não gosto do teu som, beleza, mas isso não impede que a gente possa ser amigo. Mas quando o cara leva pro lado pessoal, aí já vira outra coisa. Então, assim, eu fui muito crítico, assim, eu torço para que surjam novas bandas, para que a gente possa usar aí o espaço para poder exaltar, né? E não ficar só, tipo, porrando, assim. Acho que chega uma hora que enche o saco também. E aí você acaba ficando estigmatizado também. Pô, o cara só fica falando mal, só fica falando... E nem é verdade. Eu acho que é uma maneira só de se posicionar. Acabam criando uma imagem tua que, cara, foi um período ali que você deu sua opinião, tipo isso. Eu acho que lá fora as pessoas falam, os artistas falam entre eles, né? Tipo, é muito comum você ouvir uma declaração de um artista falando de outro e tal. Aqui no Brasil é uma coisa meio corporativista, assim, meio, sei lá, não pode falar, não pode dar opinião. As pessoas acham que a opinião é fofoca, é inveja, é um monte de coisa. E, na verdade, é só uma opinião, assim. O João Gordo, por exemplo, uma vez a gente foi no programa dele, tipo, a gente tava tocando, ele tava com a mão no ouvido, assim. Tipo, beleza, assim, a opinião dele, sacou? Ele não curtiu. Depois a gente trocou uma ideia e tal. E aí, como pessoa, a gente acabou conversando e de boa. Embora tenha achado, talvez naquele momento, uma atitude talvez respeitosa, né? De você estar tocando no programa do cara e o cara tá... Mas ele é assim. Então você também tem que aceitar as pessoas como elas são. É importante que existam essas figuras, né? O rock é provocativo. Também acho importante né? também. Senão fica muito mimimi, assim, todo mundo bonzinho, legalzinho, bonitinho e tal. Aí fica muito chato, né? E você acha que essa falta de, sei lá, de posicionamento, de repente, das pessoas faz com que você mesmo declarou, né, que o mercado fonográfico, o rock representa só 4%. Foi uma declaração sua. Você acha que entra nesse lugar, essa falta de posicionamento político, ou talvez de letra, ou talvez de dizer o que pensa mesmo? Talvez por isso tenha um espaço muito menor? Não sei, assim, eu acho que, na verdade, assim, existe uma coisa da busca pela fama, né, que eu acho que todo mundo quer se tornar conhecido. E nesse meio do caminho, na busca pela fama, as pessoas, elas optam também por fazer caminhos
para que elas possam alcançar a fama pela fama, né? E não é Sem necessariamente pensar no pelo que ela conteúdo. pode... É isso, no conteúdo Né? que Então ela pode existem influenciar. estratégias, assim, tipo, vamos namorar uma pessoa famosa para poder sair no site de fofoca. Já fiz várias vezes isso. Entendeu? Tipo, existem estratégias para você conseguir ir chegando nos lugares sem necessariamente ser o seu conteúdo. E existe também a dificuldade de você ter um conteúdo que tenha esse tipo de abordagem política, social, questionadora, e que não está falando a língua do que os jovens estão querendo ouvir também. Né? Porque você, de alguma maneira, você tem que dialogar com eles. Está acontecendo uma mudança, né? Eu acho que sim. As próprias manifestações mostraram que o jovem, sei lá, está num momento de mudança ou de uma retomada. E você acha que dessa maneira o rock vai ganhar um espaço maior? Eu acho que o rock sempre foi o estilo que, quando as coisas não estavam bem no país, foi ele que colocou a voz para poder representar o que o povo estava querendo dizer. Assim, nos anos 80 se configurou dessa forma, né? Com bandas dentro de um contexto político saindo da ditadura ali, uma coisa mais que as pessoas queriam falar e não tinham como falar, e a música representou essa voz. Nos anos 90 a gente já tem uma outra geração ali com Planet, com Charlie Brown, com Chico Sainz, Raimundos e Furrapa, que já tinham mais ou menos uma coisa misturada, uma coisa jovem, mas ao mesmo tempo também com esse viés contestador ou enfim, com essa outra abordagem. Aí depois vem a nossa geração ali, que é o CPM, a Pitty e o Detonautas, que é final dos anos, a gente pegou o final dos anos 90, início de 2000, e aí depois vem essa infantilização, assim. E aí, enfim, eu acho que tem bandas que amadureceram nesse período, né? Tipo o Fresno, por exemplo, foi uma banda que eu bati muito neles, assim, naquele tempo, e que hoje eu reconheço como uma banda que evoluiu bastante, assim. A gente hoje tem um diálogo bacana, ouvi o disco, elogiei, fiz questão de elogiar, porque ao mesmo tempo que eu também faço a crítica, eu também faço o elogio, né? Então, assim, agora tem outras bandas que optam também por seguir uma fórmula e se manter daquela forma, Você acha que o Fresno era tipo um rock infantil, quando você criticava? Eu não diria infantil, assim, eu não gostava muito da abordagem, na verdade, eu achava muito, eu não gostava muito das letras, assim. Sabe? Mas depois eu comecei a entender qual que era a onda. E o Lucas é um cara que é um instrumentista bem virtuoso, assim, a banda toda tem uma coisa interessante. Quando eu assisti o show do Fresno, eu consegui ver uma outra coisa que eu não tinha visto antes, assim. Eu acho que isso acontece com o Detonautas também. Tem muita gente que tem uma opinião sobre o Detonautas e quando vê o show muda totalmente a opinião. No Rock in Rio aconteceu isso. Né? A gente entrou com apostas de que seríamos vaiados, porque tinha Guns N' Roses e System of a Down no mesmo dia. E quando a gente entrou, tipo, foi uma explosão e muita gente saiu de lá e falou: caraca, eu não sabia que tinha tanta música do Detonautas que a gente conhecia. E quando vocês se juntaram, vocês tinham vocês já pensavam, eu quero me juntar com pessoas que tenham o que dizer, que tenham as letras politizadas? Vocês já tinham esse objetivo desde o começo ou foi uma coisa que foi se formando? Não, foi se formando, assim. No começo, pra você ter uma ideia, a primeira música da gente chamava Eu Quero Voltar para o Saco do Meu Pai. Olha só. Era bem politizada. Era um punk rock, assim, tipo, de um cara que tava... Uma manifestação. Desiludido da vida e, tipo, ele queria O voltar título pro saco. explica, gente, não tem muito o que falar. A gente tinha uma outra música que chamava Eu Nunca Mais Vou Sem Cueca para a Praia, tipo, que era uma coisa adolescente, assim. Escrito com 16 anos, 14... Você não pode escrever com 30 anos, com 25, o que você escrevia com 14, com 15. Claro, Se escrever Né? tá com um probleminha. Procure um médico. E aí vem a parte não da... amadureceu. Ficou atrasadinho. E aí vem a parte da crítica, que é interessante, que o Gabriel Pensador, que é meu amigo de infância, quando ouviu isso aí, ele falou: cara, vamos tentar melhorar as letras e tal, para de repente a gente conseguir um caminho e tal. E eu acho que é legal quando você absorve isso e busca, né? Posso contar uma fofoca? Pode. Ih, Fala pra eles quem era seu amigo de infância, que todo mundo vai cair de costas, além do Gabriel Pensador. Tem vários amigos ali. De uma, Você sabe de quem eu né? tô falando. de uma mesma geração ali, pra você ter uma ideia, a mesma galera que andava junto era o Mr. Catra, Mr. Catra. o MV Bill. Que não era e você Mr. não tá Catra. grávido, olha só. É verdade. possível ser amiga do Catra e não engravidar. Não, Amigo, tudo bem. amigo não engravida, amiga eu não sei. Geralmente, eu Uma não vez eu duvido, entrevistei viu? ele, tive gêmeos. O Catra é capaz de engravidar homens. E o Catra Sim, não isso é era possível. Catra, na verdade. Ele tinha uma banda chamada Contexto, que era uma banda de hip hop com rock. E o nome dele era Negativo, né? Porque Só fica melhor a história. E aí, tipo... Sabe que ele só tinha 12 filhos? Não, nessa O época... saldo estava negativo, né? Porque ele ainda não tinha 30 filhos. Não, nessa época ele era, tipo,
engajadão, assim, com essa coisa do hip hop, com o rock e tal. E aí um dia o Detonautas foi fazer um show com o Mr. Catra em Juiz de Fora e eu falei, pô, quero conhecer o Mr. Catra, né? Quando eu cheguei lá e que eu vi que era ele, falei, cara, tipo, não acredito. Oi. Da hora, vamos ver mais um clipe que é bem recente do último disco. Mil olhos me vejam errando e alguns poucos acertar. E que esses poucos que estejam comigo sejam fortes pra lutar. Tudo que tinha que ser consumido já foi consumido. Não há nada de novo debaixo do céu. A fé não falha, sigo na batalha. Boa fé se espalha, fé segue a falha. A minha fé vem no peito, firme e forte, batendo dentro do coração. Pra fazer diferença aqui, tem que ter disposição. A fé não falha, sigo na batalha. Boa fé se espalha, fé segue a falha. Olha só, tem bastante efeito nesse daí, né? Oi, tem. Teve bastante efeito ali, umas coisas psicodélicas explodindo, luzes, Ô, Tico, gente. tem algum lugar do corpo que você não tem a tatuagem? Mas aqui na coxa, ainda não fiz, tô preparando. Vai fazer tudo. Nas pernas, não, tudo não. Só na Tem área... certas partes que é melhor não, tá bom? Mas, Não é verdade? mas daqui pra baixo, assim, tipo, eu pretendo fechar também. E olha só, a gente pesquisou na internet, tem uma galera cantando as músicas de vocês, fazendo cover. Esse é o nosso quadro, Covergonha. Vamos para nossa primeira plaquinha, funciona da seguinte maneira. A primeira plaquinha é, isso aqui tá bom demais. Do molejão. É quando vocês conhecem? acharem... Isso aqui tá bom demais! É quando a coisa tá boa. É quando o cover tá legal. Aí a gente tem a outra plaquinha, que é sambô. Que é quando é exótico, assim, bem trabalhado, excêntrico. É ruim, mas você não quer falar que é ruim. Mas e quando é ruim mesmo? Aí é ruim de verdade. Nossa. É, não adianta falar nossa. Aí é o rei, né? Ó, a placa com é de vocês. vocês, boa sorte. Vocês vão julgar como vocês quiserem. A gente espera total sinceridade de vocês. Ah, mas eu não duvido nem um pouco da sinceridade de vocês. Nem um pouquinho. Primeiro vídeo, vamos lá. Ainda vou te levar a outro lugar, além do sol, onde eu possa te ver, te amar. O tempo vai ser Já pode, olha, ele já queria levantar. Ele ruim já pra queria levantar a caralho. plaquinha enquanto tava rolando. No começo ele já falou, já pode escolher a plaquinha. O que é tão ruim assim, tadinho do moço? Não conta nem um ponto do esforço. Não, na verdade, assim, ele é até bem intencionado. Ela tá ruim, né, pô? Não chega a ser sambô, né? Ele até é bem intencionado, mas ele tá fora do tom, na verdade. Ele tá cantando um E pouco ele fora tá, do além O de fora violão do tá um tom, pouco desafinado, assim, né? ele tá fora da higiene dele também, porque o sovaco dele tá peludaço, assim, sabe? Aqueles pelinhos, fumacinho, fazendo assim enquanto ele tocava. Resumindo, ele tá fora, né? Depila. Não é... Não, mas vale o Segundo. esforço, Não, vale não, o é. esforço. O esforço. É bem intencionado, mas... Segundo Emoção, cover, ele vamos lá. emociona. Tanto pra dizer, meu amor, tudo bem. Tá acreditando, tá você acreditando. É, eu vou sambô até porque rolou um... né, rolou um... Ele acreditou. Tá meio- ele- Sambô. Mas Sambô. achei que ele botou a cara pra bater ali, foi com vontade, é isso aí. Ok, o último vídeo. Penso no que faço, no que fiz e no que vou fazer. Hoje seu retrato só me mostra o que eu quero esquecer. Quando o sol se for, meu amor. Ai, gente, Agora- essa aí foi muito amor, Isso aqui tá hein? bom demais! Ah, uma criança que ainda é inteligente, aí é fofinho, né? Não, tirou onda, pô. Na batera, batera é um Batera, instrumento difícil, né, Pô, cara? o Da cantor tava hora. afinado. O vocal tava Compraria muito esse bom. CD, hein? né? Foi bom, Comprei foi bom, esse- não. Eu acho que é Gente, isso, ficou bem. criança, né, cara? Desde novo já gostando de música, pô, bom demais. Não tem como ser má pessoa. Muito legal. E os filhinhos de vocês, já curtem, já tocam, já cantam? Meu filho Minha toca. filha gosta de dançar, cara, muito, mas ela adora música, né? Porque ela tem que, enfim. Então Tem, tá né? tudo no jeito. Tem que gostar. E, gente, planos pro futuro? Tem já? A gente- Apesar de que acabou de sair. É, a ideia agora é fazer a turnê quem não viu, olha só. desse disco e rodar o Brasil inteiro com essa nova turnê. Assim, a gente já
algum tempo não vem com um cenário novo, com iluminação e tal. Então agora é hora de mudar um pouquinho e dar para os fãs a oportunidade de conhecer as músicas com outro visual também. E o show vai ser mais comprido por serem 2 discos? Já ficou mais comprido. Já ficou mais comprido, Já é ficou verdade. comprido. Mas- Porque além das não músicas toca do tudo, né? disco, a gente também ainda toca os sucessos da banda Tem que e tocar, algumas quem mandou versões fazer também. sucesso. É. O povo quer Isso é um ouvir. problema legal de se administrar. Você fala, pô, esse dia vamos tocar qual? Aquela ou aquela? Obrigado Fazer o por quê, terem né? vindo, gente. A gente que Valeu, agradece. Obrigado. sucesso. E não sai daí porque no próximo bloco a gente volta para fazer uma homenagem ainda ao Bruce Dickinson. Vai tocar uma música dele. De volta aqui com o Colectivation só para dar tchau. Então, É isso aí. tchau. E nesse 7 de agosto, o vocalista da banda Iron Maiden, só pras velhinhas, a gente tá falando dele, o Bruce Dickinson, ou apenas Bruce Dickinson, que completa 56 anos e é um tiozinho enxuto. E o Colectivation se despede com Tears of the Dragon da carreira solo dele. I